Amém. Amém, queridos. Você é feliz? Amém. Não deixa o diabo alcançar a tua mente. Amém. Não deixa o diabo alcançar a tua mente. Guarda o teu coração, porque o bom combate da fé, ele se processa na mente. O campo de batalha do cristão é a mente. Amém? E nesses últimos tempos está sendo pior ainda, porque sempre foi a mente, né? Desde os tempos bíblicos. Mas hoje em dia é tanta informação, tanta confusão, antigamente a vida era mais simples, né? Hoje a vida é um pouco mais complexa, porque os homens fizeram ela complexa e o diabo agindo no meio disso tudo. Através dessa complexidade, por isso tem posto tanta minhoca na cabeça das pessoas, né? E nunca ficou tão importante, tão forte, tão necessário, que os cristãos guardem a sua mente e aprendam sobre esse assunto que nós vamos lidar aqui, que já tratamos várias vezes. Também no Vida Eficaz nós já ensinamos sobre isso. Mas eu creio que já faz alguns meses já, né? Desde que a gente falou sobre isso, talvez uns 10 meses. Até porque não temos tido todo sábado o Vida Eficaz, e os sábados que tem tido, às vezes os assuntos duram 3, 4 sábados, né? Como o último assunto que a gente tratou, que foi de crescimento, que durou 4 sábados. Então, por conta disso, esse assunto aqui já faz vários meses. Temos até gente nova. Acho que a última vez que a gente falou sobre isso, acho que a Lana e o Frank não estavam aqui, né? E infelizmente pessoas não vieram hoje, eu não sei porquê. Não sei por que as pessoas estão faltando. Realmente, pessoal, assim, não há. Eu sei que vocês, pelo contrário, vocês devem ser honrados pelo fato de estar vindo, né? Vocês não devem ser reclamados, né? Nem advertidos. Mas assim, eu quero falar isso antes da gente começar o assunto, para que você nunca deixe o seu coração ser enganado, tá? Então, assim, há um esforço, diga, há um esforço. Há um esforço, irmãos, para a gente conseguir as coisas de Deus. Porque Deus é poderoso, Ele é soberano, e Ele pode fazer todas as coisas, não é verdade? Só que Ele estabeleceu uma aliança conosco, e nessa aliança há parceria. Então existe o que Deus fez em Cristo Jesus e a sua palavra, e existe aquilo que nós devemos fazer pela fé. Amém? Não é que você vai conseguir o favor de Deus através do que você vai fazer, mas a atitude sua de fé vai envolver o seu coração. E parte disso envolve também a fidelidade em cultos, em buscar a palavra, em oração. Amém? Então, assim, eu fico triste quando eu vejo pessoas que não se esforçam. E a gente ouve aquelas coisas, né? Tipo, a igreja é muito longe. Eu estou começando a crer que foi Deus mesmo que quis que a gente ficasse aqui mesmo. Claro que foi no meio da pandemia, foi um livramento. Mas acho que Deus está colocando uma espécie de peneira aqui. Porque é muito fácil pessoas dizerem que porque é longe não vem, então, né? Eu duvido muito que se você precisasse de uma cura e visse Jesus andando na Galileia, se você não iria onde ele estivesse. Verdade, a Bíblia diz que Jesus, quando houve aquela multiplicação dos pães, a multidão ficou tão admirada com a multiplicação dos pães. Eu acho que eles pensaram que Jesus era uma espécie de fome zero, né? De Deus, né? Mas foi isso mesmo, porque Jesus repreendeu eles, hein? Foi exato. Jesus fez aquele milagre e aí eles foram para o outro lado do lago. O lago de Genezaré não é um açude não, querido. O lago de Genezaré é o mar da Galileia. Significa que você andaria, sei lá, vários quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros para ir para o outro lado. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar, e quando eles chegaram do outro lado, a multidão já estava lá esperando ele. A mesma multidão que
que participou da multiplicação dos pães. E aí Jesus, em vez de dizer, como vocês têm fé, né, e se esforça para vir aqui, ele disse assim, vocês vieram aqui não foi por causa de milagre não, vocês vieram aqui porque querem comida. Então eles estavam pensando que Jesus era uma espécie de fome zero. E às vezes as pessoas, infelizmente, demonstram o quanto amam a Deus quando vêm para a igreja só porque estão precisando de alguma coisa. Quando não está mais, aí não vem mais, né? Quando tem o emprego, aí não precisa mais. Então, é realmente assim triste, porque a gente só vai ter, presta bem atenção isso, e eu estou dizendo mais uma vez que vocês, pelo contrário, vocês devem ser honrados porque estão aqui, mas porque a gente tenha isso bem firme no nosso coração, amém? E que alguém, por exemplo, chegar para você e dizer, eu não vou nos cultos de vida eficaz porque eu já vou no domingo e lá é muito longe. Aí você tem uma resposta, tá? Porque eu sou pastor e como aqui as pessoas às vezes, muita gente ainda não pegou a visão, se eu disser que a pessoa não está vindo porque não ama a Deus ou porque não ama a palavra, no outro dia a pessoa vai para outra igreja e vai dizer que é porque o pastor Sérgio não ama as pessoas. Né? Porque isso é um problema, é por isso mesmo que essa palavra da fé veio para Maringá, que o povo daqui da igreja, das igrejas, eles são muito melindrosos, muito Nutella, entendeu? Qualquer coisa deixa de ir para a igreja. Irmãos, quando a gente ama Jesus, não é a distância que vai fazer a gente. Tá aqui, eles vieram de Manaus para como é o nome da cidade? Toledo, e depois vieram para cá, atrás da palavra. Nós vemos o exemplo do Paulo e da Suzana, que vem quase todo domingo, 70 quilômetros para vir, 70 para voltar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é uma questão de coração. E um assunto como esse, nós não temos rema ainda, pessoal. Os cultos de vida eficaz são o ensino da igreja. Então, é uma coisa, eu vou dizer, é muito para você ter isso bem firme no seu coração, e se alguém chegar para você e dizer, não sei, né, também, eu acho que é fanatismo, ir sábado e domingo. Aí quando alguém disser isso para você, aí você diga o seguinte, quem é que quer rema, né? Quem quer o rema aqui? Eu quero, quem quer rema? Bom, então o ensino da igreja está sendo vida eficaz. Se a pessoa não vem para o vida eficaz, não venha me dizer que quer rema, porque não quer rema. Quer a fama do rema, ou o diploma do rema, mas não quer rema mesmo, porque se quisesse estaria buscando o ensino. Amém? Então, eu estou dizendo isso porque requer que a gente tenha um esforço, pessoal. Um esforço. Amém? Porque, entenda só, não é sobre isso, a gente nem começou o assunto, né? É uma preparação. Estamos ensinando agora estamos ensinando sobre fidelidade, né? Mas assim, eu tenho um chamado de Deus. E esse chamado faz eu buscar mais a Deus, né? Em cima do chamado. Mas antes de ter um chamado, eu sou um cristão, sou um crente. Amém? E eu tenho também uma carne. E mesmo sendo pastor da igreja e sendo líder, às vezes também não tenho vontade de vir. Eu não tenho vontade às vezes de vir. E não é porque não valorizo a palavra, mas às vezes por motivos extras, eu sei. Dores, enfermidades, cansaços, etc, etc. Mas eu venho, não é porque eu sou pastor, é porque eu preciso da palavra. E você também tem um chamado, você pode não ser o pastor, mas você tem um chamado no corpo de Cristo. E a mesma necessidade que eu tenho de vir é a mesma que você tem. Amém? Porque as pessoas têm aquele negócio, né? O pastor é o pastor da igreja, né? Ele é que é o responsável, ele vai vir de todo jeito. Os outros não são obrigados a vir. Então isso demonstra que está no coração da pessoa, né? Amém, pessoal? Então precisamos estar mais firme nas verdades que estão sendo ensinadas e viver segundo elas. E esse assunto que nós vamos tratar aqui, como eu disse, já foi tratado alguns meses atrás, mas é muito importante. Quando começou a pandemia,
nós ensinamos muito sobre isso. Lembra? Quem lembra aqui que eu disse várias vezes, está tendo essa pandemia aí, e o povo está morrendo. Lembra quando eu dizia, quem pegar nesse barco e ficar junto, eu estou dizendo que não vai morrer, e nem vai ser entubado. Lembra quando eu disse isso? E aí eu disse, a não ser que você se desvie do Senhor, ou você seja incrédulo, ou você não acredite nessa palavra. Lembra quando eu disse isso? Mas quem crê nessa palavra e pegar junto, ninguém vai morrer, nem vai ser entubado. Alguém morreu e alguém foi entubado? Ninguém nem ficou lá na UTI. Ninguém foi para o hospital. E não é porque você ou eu somos melhor do que os outros. Mas Deus é o maior de todos. E quando a gente confia no que Ele diz, a proteção dEle age. Amém, queridos? Pessoas começaram a ter chilique de todo tipo, de medo. E lembra quando a gente falava, pessoal, essa batalha não tem nada a ver com vacina, nem com doença, tem a ver com a mente das pessoas. Eu vi agora nós já estamos lidando no assunto. O assunto é a autoridade espiritual, amém? Então, a Jane, que estava aqui com a gente, infelizmente, na igreja dela, algumas pessoas morreram de Covid. E ela mesma foi para o hospital, e ela contando o que é que acontece lá, é uma coisa do inferno, irmão. É uma batalha pela mente. A pessoa ficar isolada lá com aquele respirador no rosto. Ela dizendo que a sensação era igual a como quem está viajando a 100 km por hora e bota a cara do lado de fora, recebendo aquele vento. E a mente dela, por vezes, queria se desesperar. E a saturação, o negócio lá estava 70%, é um negócio assim. E os médicos queriam levar ela para entubar. E ela declarando a palavra, e é uma batalha na mente, é um tormento, pessoas se desesperam e morrem por causa daqui, ó. Não é nem porque está acontecendo fora, é aqui. E aí ela disse para o médico, olha, por favor, só mais uma noite, porque o médico queria entubar ela. E aconteceu um milagre naquela noite, que enquanto eles não estavam lá, de repente eles viram que ela estava sem o respirador e respirando normalmente. E pensaram que tinha acontecido algum acidente e alguém tirou. Foi um anjo de Deus que tirou. Foram fazer o teste dela, estava perfeito, estava bom. Foi um milagre que aconteceu. E aí foi se recuperando e saiu. O marido dela e ela ficaram dessa finura. Mas ela dizendo para a gente quanto é o inferno na mente da pessoa. Agora veja como é que é uma coisa do inferno mesmo. Você está aqui, aí começa a TV dizendo, está morrendo tanto, está morrendo tanto, está morrendo tanto, lá. É um bombardeio de informações. E aí a derrota já começa em casa. Não é na hora que você tem contato com o vírus, não. Já começa em casa a derrota, o medo. O pavor. E todos sabem que o medo existe aquela cautela, que é algo que nós como seres humanos desenvolvemos isso não é a mesma coisa de medo, porque medo é desespero, medo é pensar que está tudo perdido. E a pessoa começa a pensar nisso quando fica assistindo televisão, ouvindo noticiário, morre 1, morre 10, morre 20, morre não sei o quê, e a sua mente está sendo bombardeada com aquilo. E nós falamos aqui, não fica assistindo esses negócios, se encha da palavra. Eu nem assistia, meu irmão, não queria nem saber. Eu só assistia quando tinha alguma coisa para dizer, vai ter tal coisa, novidade. Nem sabia, não queria saber de relatório de quantos morreram. Eu sou louco, rapaz, todo mundo está na cara, tanto é que tem gente desesperada com isso. Está muito na cara. E a gente disse aqui, ninguém vai ser entubado e ninguém vai morrer. Quem pegar junto não vai. Agora, por que nós falamos isso, irmãos? Por causa desse assunto. Estamos vivendo tempos difíceis, pessoal.
Tempos difíceis, onde a sua mente está sendo bombardeada. E se você está pensando, faz mais de 10 anos que eu venho dizendo isso, desde antes de eu ir para aqui da Wanda, Deus tinha colocado no meu coração. Pessoas ainda não têm ideia do que vai acontecer. Se você está pensando que tudo que vai acontecer é mais uma doença, você está muito enganado. Tem mais coisa ainda. Não é só doença, não. A Bíblia será posta em dúvida. As doutrinas serão postas em dúvida. A credibilidade da igreja vai ser posta em dúvida, mais do que você já imaginou. Além desse pacote de doenças. Então, nós temos que manter a nossa fé firme. Você tem que guardar a sua mente. Você vai ver o que vai acontecer. A própria Bíblia fala que nos últimos tempos haverá uma apostasia. O amor de muitos esfriará. E por que o amor de muitos esfria? Porque as pessoas começaram a botar muita minhoca na cabeça. Então se põe tudo em dúvida. E a gente tem que entender que é na simplicidade do Evangelho e da palavra que a fé é gerada, irmãos. Se a Bíblia fala algo, aceite o que está escrito na palavra e pronto. E existe uma coisa chamada autoridade espiritual, que se eu fosse você, eu estaria sempre alimentando isso na sua vida. Você sabe que precisa de aprender a autoridade espiritual? Eu vou dizer quando. Quando um dos seus filhos ou filhas, na sua casa, diz que não quer mais saber de Deus. Você precisa aprender a autoridade espiritual quando a enfermidade chega na sua casa. Você precisa aprender de mais e mais e praticar a autoridade espiritual quando o mundo e o maligno confrontam a sua vida, confrontam a sua casa, confrontam as suas finanças, confrontam o seu ambiente de trabalho. Pessoas começam a deixar de vir para o culto e já começam a ter problemas, porque estão sendo confrontados. Pastor, mas o que é que eu faço quando, por exemplo, meus filhos ou minha filha não querem saber de Deus? E eu faço o quê? Eu não posso obrigar. Sim, talvez você não pode mesmo obrigar, principalmente se já passou na adolescência, né? Mas uma coisa que você pode obrigar sim e deve é o mundo espiritual. E me desculpa, querido, me desculpe. Mas se você acha que é só uma questão de escolha dos seus filhos, fazer o que quiser, você está muito enganado. Porque no natural eles têm a escolha dele, mas no espiritual não tem não. Quem determina é você, porque vocês são os pais e vocês é quem determina na sua casa que tipo de influência tem lá. Mas se não aprender sobre a autoridade espiritual, o que é que eu posso fazer? Aí o demônio entra. Existe uma influência maligna nesse mundo, querido. Dá para perceber claramente. Não é só você assistindo filme que não tem nada a ver, ou algum comentário de alguma pessoa dessa louca aí que fala sobre em questão de gênero. Não, está muito claro, tudo está influenciado por isso. Tudo, livros, filmes, revistas, coisas que você pensa que não tem nada a ver. E tem entrado nas casas, nas igrejas. Nas teologias, nas doutrinas. Até mesmo em igrejas da fé, você encontra pessoas que têm sido usadas para minar a credibilidade da palavra. Então precisamos voltar àquilo que o pastor Bud, ele foi chamado, o pastor Bud foi chamado para vir para o Brasil, e debaixo de uma chamada, a unção está junto com a chamada, e a chamada que Deus falou, pastor Bud, é onde está a unção desse ministério, e a chamada dessa igreja de Maringá, e a minha chamada e a sua chamada.
Porque quando o pastor Bud estava lá, Deus disse claramente para ele, tanto disse que ele deixou tudo, ele era caminhoneiro nos Estados Unidos, e tinha uma fazenda, e caminhoneiro dos Estados Unidos ganha muito dinheiro, viu? E tem caminhão que é mais caro do que os caminhões daqui. E ele deixou tudo para cumprir, porque Deus falou para ele o seguinte: vai para o Brasil e ensina fé para o meu povo. E talvez pessoas aqui dentro dessa igreja não morreram por causa da obediência daquele homem. Porque ele veio, deixou tudo, veio e cumpriu essa chamada. E ensinou fé. E lá no interior da Paraíba ensinou, e lá espalhou pelo mundo, pelo Brasil todo e o mundo, já tem no mundo todo. E é essa mesma palavra que nós ensinamos aqui, querido. Foi por causa desse chamado, desse homem, desse ensino e dessa fidelidade que eu disse aqui com autoridade: ninguém vai morrer e ninguém vai ser entubado nem nada. E autoridade espiritual é o cerne dessa declaração minha que eu disse. É por causa do que eu aprendi sobre autoridade espiritual e debaixo da unção e de uma direção de Deus que eu disse isso. Com coragem, porque se tivesse morrido, hein? Quando Deus fala, irmão, você tem que crer e confiar. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento. Deixa essas coisas que vêm de fora, elas não vão determinar o milagre na sua vida. Não é a coisa natural que vai determinar o milagre na sua vida. É o espiritual. E a Bíblia fala sobre a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não tem a ver só com o chamado da pessoa. Qualquer pessoa poderia dizer, como eu disse aqui na igreja, dizer na sua própria casa: ninguém aqui vai morrer, nem adoecer desse troço aqui. Porque, irmãos, se o nome de Jesus e a autoridade espiritual não tem poder para afastar a Covid da sua casa, é um engano que nós vivemos. Se o nome de Jesus não é poderoso para trazer uma cura, um milagre na sua vida, então é um engano que você vive e que eu vivo. Se a palavra de Deus não tem autoridade para determinar o futuro dos crentes, então ela não é a palavra de Deus. Mas se ela é a palavra de Deus, se o nome de Jesus é poderoso, convém a nós crermos com mais intrepidez nessas verdades. Ah, mas fulano morreu. Ah, mas eu dou conta da minha vida. E você deveria dar conta da sua vida. Porque eu sempre digo irmãos, vocês não têm ideia da profundidade do que eu estou dizendo. O que eu vou dizer agora: nem tudo é o que parece, irmãos. Eu posso te garantir que a maior parte das coisas que você acha que tem uma certeza absoluta, não é o que você pensa. A única coisa que é certeza absoluta, irmãos, é o que está na palavra. Isso você pode crer. O resto que roda ao redor, não há garantias para nada. Não há garantias que amanhã vai amanhecer. Não há garantias que o mundo não vai acabar daqui a poucos dias. Não há garantias para nada. A única garantia é o que está escrito na palavra. Isso tem garantia. Por isso que a gente viria, é por isso que eu disse no começo que fico triste quando as pessoas não vêm num culto como esse. Por quê? Porque, irmão, nós estamos no meio de um oceano, irmão. Parece que as pessoas estão dormindo. Desperta, ó, tu que dormes, e Cristo diz que nós estamos no meio de um oceano, de um mar bravio, irmão. Pode ter tubarão por baixo, pode ser o que for. E a única proteção que você tem, a boia de salvação, é a palavra.
Quem desapega da palavra está arriscado a ir de braço solto, nadar sozinho no meio do oceano. Está aí a Covid, aí, essa pandemia, para mostrar a tempestade no meio do oceano. Por isso que o povo está desesperado. Sabe por que as pessoas ficavam com medo, mesmo dentro da igreja? Porque é exatamente a mesma sensação de você ser jogado num transatlântico, no meio do Oceano Atlântico, e diz, vai tu não sabe nadar? Aí joga tu no meio do mar. Você já pensou o que é o desespero? Eu nunca esqueço dessa história. Quando meu pai era vivo, a família do meu pai, dos meus tios, eles têm uma certa condição financeira, eles são ricos, né? Os irmãos dos meus pais são ricos. Tem gráficas, ou tem um tio meu que tem uma gráfica que faz a maior parte dos livros didáticos do Nordeste, para você ter ideia. Já viajaram o mundo todo, tem várias casas, tem casa na praia. E quando o meu primo era vivo, que eu tenho um primo que infelizmente morreu, ele tinha um barco à vela. E a gente não tinha essa condição, mas às vezes nós íamos na praia e encontrava com a minha família, a família de meu pai lá. E teve uma vez que meu pai foi com esse meu primo e mais uns dois, nesse barco à vela que eles tinham, que antigamente chamava Hobcat. Esse barco à vela, para você ter uma ideia, ele tem dois navegadores assim, dois como canoas bem grandes de fibra de vidro, enorme, do tamanho quase desse salão aqui, um de um lado do outro, uma lona no meio, uma trave no meio e uma vela. E fica todo mundo em cima daquela lona. E vai, alto mar. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Meu pai contou uma história que aconteceu, que eu não estava nesse negócio. Que um dos meus familiares, que era muito brincalhão, fez uma brincadeira de mau gosto. Eles estavam lá no fundão lá, e pegaram e empurraram meu pai no mar. Se confiando que meu pai era dos irmãos que nadava melhor. E acontece que, eu falar a verdade, para ser bem sincero, eu não me lembro se ele caiu ou se empurraram. Eu tenho a impressão que empurraram. Mas a verdade é que ele ficou lá no mar. E o que é que aconteceu? Ele ficou chamando para o pessoal pegar ele. Aí gritaram de lá, Otávio, que era o nome do meu pai, tu vai ter que aguentar aí, porque a vela a gente tem que fazer toda a volta para poder, é uns 15 minutos para poder voltar assim, ó. Está pensando que é como lancha que faz assim, vira e volta? O vento dá, meu irmão. Você tem que ir contra vento. Vai lá uns 2 quilômetros, volta uns 2 quilômetros lá, faz um giral imenso para poder voltar para o mesmo ponto. É 20 minutos, 30 minutos uma história dessa. Olha a brincadeira de mau gosto. E meu pai começou a contar a história, o que ele estava sentindo. No meio do mar, vendo o barquinho bem longe, desse tamanho, fazendo assim. E começou a dar o desespero, porque esse é o problema, é a mente. É igual quando a pessoa está lá na UTI. Será que tem um tubarão aqui embaixo? E o mar, e aquela onda enorme. E lá, nadando, e o barquinho bem longe, fazendo a volta. E tome 5 minutos, e tome 10. E o vento dando, e levando o barco para mais distante. Por que eu estou contando essa história? É exatamente o que acontece com a nossa mente quando a gente não está firmado no barco de Jesus, no barco da palavra. O desespero vem, meu irmão. O problema é que as pessoas não despertam e pensam que não estão no meio do oceano. Estamos no meio do oceano, pessoal. E a única salvação da gente é a palavra, é o Senhor Jesus. É o mover do Espírito, é o que a palavra de Deus diz. Um ensino sobre a autoridade espiritual é um ensino para se manter no barco. Para não cair do barco. Mas pessoas, tanto faz, eu ir para o culto. Aí vão inventar de nadar no meio do oceano. E se esquecendo que aí dá um giro, porque dá um giro, sabe?
Como assim, pastor? Eu não posso vir para a igreja na hora que eu quiser? À medida que você vai ficando mais em alto mar, mais distante você vai ficando. Porque o sábado que você fica em casa assistindo um bom filme, é o sábado que a família se reúne, todo mundo come pipoca, vamos pedir uma pizza. Que bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. E a palavra, como diz no Nordeste, comendo solta lá no culto. E a pessoa comendo pizza em casa. E o barco indo, ficando distante. Essa que é a verdade. Aí a outra semana, estou cansado. E o barco vai ficando mais distante. Na hora que não cuidares, o tubarão de Satanás pega por baixo do cara. E quando pega, o desespero é grande. Vamos orar por mim. Irmãos, a segurança está no barco. Não está nadando no meio do oceano, não. A segurança está na palavra. Ai de mim se não fosse a palavra. Irmão, se vocês soubessem as coisas que já aconteceram comigo, eu não tenho ilusão quanto a esse mundo não, viu? Ilusão nenhuma nesse mundo. Eu quero ficar nesse mundo por causa da minha família e por causa da obra que Deus me chamou para fazer. Se eu não tivesse família, não tivesse obra, eu queria ir logo para o céu. Porque esse mundo é um oceano, bravio, doido, aqui procurando quem possa devorar. Mas pessoas acham que podem ter sonhos maravilhosos, de ter tantas coisas aqui nesse mundo. Como disse Jesus, louco, hoje mesmo pedirão a tua vida. E que tu tens, vai servir para quem? E os projetos que a pessoa faz, serve para quê? Para nada. O maior investimento é o investimento no porvir, é o investimento na palavra, é o investimento da fé, porque você não só se salva, como salva aqueles que te ouvem. Quanto mais você praticar a palavra, mais você será um bom exemplo para pessoas. Então, em nome de Jesus, pratica esta palavra na tua vida. Se tu tens filhos desobedientes, não fica lá chegando para você não presta, você. Não! Vai lá para o quarto de oração. Eu declaro em nome de Jesus que esse espírito de perturbação no meu filho, na minha filha, vai se afastar em nome de Jesus. Não aceito Satanás, você entrando na minha casa, nem nos meus filhos, nem na minha família. Saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças. Isso tem intrepidez espiritual. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não tem nada a ver com temperamento. Você pode ter um temperamento bem calminho, bem tímido. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Se um ladrão chegasse, telefonasse para sua casa e dissesse, eu fiquei sabendo que você tem um temperamento muito calminho. Vamos combinar um negócio? Eu sou violento, eu sou o contrário de você. Eu sei que você não vai querer me encontrar. Então, quarta-feira, deixa as portas da tua casa abertas, vai-te embora, porque eu vou entrar aí. Tu ia fazer o quê? Não, eu estou com medo. Vou juntar a igreja para orar por mim. Chama logo um monte de policial. Antes disso, faz a parte espiritual em nome de Jesus e tal. E põe a segurança, porque você é bobo. Você bate bem de juízo. Então, temperamento não é desculpa, irmãos. A gente não vai deixar a nossa família ser assaltada, ser roubada, ser morta. Porque o diabo está ameaçando. O diabo vai sair, não importa por onde ele veio, ele vai sair, em nome de Jesus. Ele saia, a porta que ele entrou, ele saia por certo, de canta carreira desembestada que ele vai sair. Já viu quando a pessoa está com medo, encontra buraco onde todo for para sair. Ele vem por um caminho, vai correndo por certo, desesperado. Isso é intrepidez, pessoal.
Isso é autoridade espiritual. O diabo semeou um joio de palavra, não de pessoas, mas ele semeou um joio de palavra no meio das igrejas, e aqui em Maringá está cheio disso. E que joio é esse? Olha, Deus é soberano, não seja orgulhoso, Deus tem os seus caminhos, Deus está provando a sua espiritualidade, para que você seja fiel a Ele. É arrogância querer mudar os desígnios de Deus. Vai nessa para tu ver quantos demônios entram. Vá nessa. Porque Deus é soberano, mas o diabo é o príncipe desse mundo. E basta, vocês aqui que estão, vocês já ouviram de pessoas, não só das suas famílias, como também dos seus vizinhos, de famílias que foram destruídas pelo álcool, pela bebida, pelos vícios, pelas brigas, pelas confusões. Quem não sabe, no meio dessas famílias não tinha pessoas que pensavam desse jeito. Olha, é a soberana vontade de Deus. Irmãos, a soberana vontade de Deus não impede que o diabo engane a mente das pessoas. É verdade ou não? E hoje em dia, com internet, Facebook, Instagram, tudo, é muito fácil a pessoa que não está dentro do barco inventar de nadar no oceano da internet, navegar lá, tem até o nome de navegar mesmo, e começar a demônio entrar perturbando a cabeça. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi pessoas dizendo, diabo é burro nada. Você está pensando que o diabo é burro? Ele não é. Aí alguém diz, não, ele é burro, ele sempre age do mesmo jeito. Você não entendeu, ele age do mesmo jeito porque são as fórmulas que funcionam. Ele vem sempre com prostituição porque ele sabe que funciona quando a pessoa é muito carnal. Ele vem sempre com exaltação de dinheiro para amar o dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele sabe, não é burro não. Pensa bem, demônios estão no mundo espiritual, eles não estão dormindo. Enquanto você está dormindo, eles estão tudo acordados, maquinando de que coisa ruim pode fazer para a pessoa. Eles têm mais de, no mínimo, 5.000 anos, no mínimo, mas é muito mais do que isso, de experiência, irmão, sem dormir, sem cansar e sem morrer. Só aguardando. As universidades infernais estão sempre formando demônio, todo dia. Todos esses demônios têm pós-graduação, doutorado, pós-graduação em fazer o mal. Todos eles são mais preparados do que vocês. A única salvação que você tem é confiando no Senhor, estando dentro do reino, cheio da palavra e de intrepidez espiritual. E é o nome de Jesus que te dá um poder e uma garantia para colocar o diabo debaixo dos seus pés. Mas se você correr para o terreno dele, daqui da intelectualidade, você dança, porque ele é mais esperto do que você. Então eu acho terrível e triste, não é engraçado, mas terrível. Pessoas começam a navegar no oceano dos enganos. Não é à toa que de repente, esse negócio de igreja é um engano. Fiquei sabendo de um pastor, rapaz, que eu conhecia, um jovem pastor, que eu percebia que ele tinha um problema sério com questão de dinheiro. Só queria usar a palavra da fé para ganhar dinheiro. Para ter o melhor carro, para ter... Não, eu tenho direito, sou filho do rei. E eu comecei a observar. É claro que você é filho do rei e você tem direito a ter provisão. Mas é bom ter cuidado com aquilo que enche a nossa mente. Porque aquilo que você fala mais é o que você pensa mais. E o que você pensa mais é o que você ama mais. E se você fala de dinheiro e pensa em dinheiro, você ama dinheiro. E eu comecei a perceber. E tudo era dinheiro, tudo era dinheiro, tudo era dinheiro. Resumindo a história. Na ânsia de dinheiro, entrou naquela história de Telex Free. Quando já ouviu falar dessa história?
e Telex Free para cima, e Telex Free para baixo, e ganhar dinheiro. Isso é uma estratégia de... Olha como o diabo entra. É uma estratégia de Deus para que o povo de Deus tenha prosperidade. Irmãos, o que a palavra de Deus não fizer, não vai ser Telex Free que vai fazer, não. E passar, pastor Sérgio, vem aqui para a casa da gente. Aí chamou a gente, foi eu com as meninas, Fabiana, e um monte de gente lá para jantar na casa deles. E conversa vai, conversa vem, Telex para cima, tentando me convencer. Porque já estavam tentando contaminar alguns membros da igreja com Telex Free. E eu já tinha dito de púlpito. Eu vou dizer isso para vocês entenderem a autoridade espiritual e entender a autoridade sobre a minha vida. E eu disse de púlpito que tomassem cuidado. Aí começaram a falar por fora que o pastor Sérgio não tinha visão. E que era uma estratégia de Deus para o povo de Deus ter dinheiro. Não é? E pasmem, irmãos, veio pessoas que eu conheço, outras, e eu dizia isso e a pessoa olhava para mim, será? O que é incrível é isso, é você ver pessoas que deveriam dar exemplo, não acreditar no que você diz, porque acha que a pessoa está falando que é da cabeça da pessoa. Não, é da cabeça do pastor Sérgio. É a opinião do pastor Sérgio, porque era isso que se dizia. É a opinião do pastor Sérgio. É a opinião. E essa pessoa já tinha contaminado até outros pastores para entrar no Telex Free. Você tem ideia? E membros de várias igrejas. E lá na igreja dele, que ele era pastor, ele botou um monte de irmão da igreja naquela história do Telex Free. Sabe o que foi que aconteceu? Começou a quebradeira. Gente perdendo, já tinha gente perdendo 100 mil reais. Teve um homem que perdeu uma caminhonete importada. Mas ninguém vem falar, pastor Sérgio, me perdoe porque você estava certo. Não, a pessoa fica envergonhada porque não quer admitir que eu estava certo. Sabe o que foi que aconteceu? Isso não foi só isso não. Perdeu a igreja, perdeu os membros, foi afastado da igreja, saiu fugido da cidade, porque pessoas da cidade queriam matar ele. Você tem ideia do estrago que essa história de Telex Free, amor ao dinheiro fez, e é por isso que Paulo falou daquele jeito? Você tem ideia? Um homem era motorista de caminhão, e na viagem ele vinha com a filhinha dele, e houve um acidente, e nesse acidente, a filhinha dele bateu com a cabeça, teve que fazer a cirurgia na cabeça, e ficou debilitada intelectualmente, né? Perdeu uma parte do cérebro. E o homem teve um problema também na coluna, que não podia mais dirigir. E aí ele ganhou um seguro, ele ganhou uma indenização lá. E esse pastor foi convencer esse homem a pegar esse dinheiro e botar no Telex Free. Você já imagina o que foi que aconteceu? O homem perdeu tudo. E queria matar esse pastor. Você está vendo o que uma bobagem e uma falta de discernimento espiritual pode fazer, o estrago que pode fazer numa família, numa vida, numa igreja. Mas ninguém veio pedir perdão para mim, porque eu estava falando dentro da minha igreja que o pastor Sérgio não tem visão. Eu tenho visão sim, meu irmão, e a visão espiritual. Não é a opinião da minha cabeça, não. Por conta dessa visão espiritual, já fiz coisas que pessoas não concordam. E eu não estou nem aí que você não concorda, porque eu estou aí e obedecer ao que Deus manda fazer.
Resultado dessa história. Não foi o final, não, ainda teve coisa pior. Fugiu da cidade, se revoltou contra o ministério, porque achava que o ministério deveria dar a autoridade que ele estava negligenciando. Você tem ideia? Sabe o que foi que aconteceu? Não só se afastou do ministério, não só se afastou do chamado, como se afastou de Cristo, se desviou. E como diz a palavra, 7 demônios pior ficou na vida da pessoa. Agora a pessoa se envolvia com prostituição, com bebida, com tudo. E ainda dizia, como ele disse para uma pessoa do mundo, que era casada com uma irmã da igreja, então através dessa irmã da igreja ele ficou sabendo da conversa dele. Chegou numa mesa lá no meio de uma festa dessa aí de sertaneja aí que vocês sabem, e bebendo cerveja, chegou e disse para esse rapaz: sabe essa história de rema? Isso é um engano. Negócio dessas palavras, isso é tudo engano. O que importa é ganhar dinheiro, é ganhar a vida. É o que acontece com quem desconsidera e desrespeita a palavra de Deus. A última vez que eu vi essa pessoa, eu encontrei numa pizzaria lá, estava ele com os filhos dele tudinho, os filhos tudo pequeno, 10 anos, 9 anos, 12 anos, ao redor assim, e um monte de garrafa de cerveja em cima da mesa. Não negligencie a palavra de Deus, irmãos. Não negligencie o que Deus diz. Quando Deus diz, se encha da minha palavra, aprenda sobre a autoridade espiritual, é o Espírito do Senhor, o Espírito da profecia que está advertindo. Seja intrépido como leão. Dias piores virão no mundo, piores, eu estou dizendo, eu estou advertindo, pessoal. A palavra de Deus vai ser questionada. Quando eu digo questionado, você está pensando que é alguém chegar na televisão e dizer, esse negócio não é verdade. Você está pensando que é isso? Não, pessoal, é coisa pior. Você tem que estar firme. Guarde o seu coração. Diga comigo, eu devo, sobre todas as coisas, guardar o meu coração, porque é dele que procede as veredas da vida. Provérbios capítulo 4. Você perde a sua vida ou ganha por aquilo que você dá valor no coração. Pessoas já perderam filhos e famílias. E eu quero deixar uma coisa clara para você. Problemas vêm e não tem nada a ver com pecado. Você pode ter uma enfermidade e pode não ter nada a ver com pecado. Sua família pode estar sendo bombardeada e não tem nada a ver com pecado. Amém? Vocês estão entendendo? O que nós estamos falando aqui não é por que é que isso aconteceu. Nós estamos falando aqui sobre o que fazer quando isso acontece. É esse o propósito dessa série de ensinos. O que fazer quando o problema bate a porta? O que fazer quando parece que a nossa família está se esvaindo, saindo pela mão? O que fazer quando a notícia ruim chega? Então, o ensino de autoridade espiritual, existe uma matéria no Rema chamada Autoridade do Crente. Se ensina só sobre isso. O que nós vamos dar aqui é uma espécie de resumo disso. Tem 2 matérias no Rema que eu considero as mais, todas são importantes, fundamento da fé tal, mas tem algumas que em determinados momentos são mais importantes. E eu considero 2 matérias extremamente importantes. Uma delas é a autoridade do crente, que é essa. E a outra é como ser dirigido pelo Espírito, semelhante a essa. Porque eu vejo muita gente dizendo que está sendo guiado pelo Espírito e não é. Amém, pessoal?
Então, o que é? Vamos começar agora a definição, porque tudo isso é para vocês entenderem a necessidade, a urgência, a fome, o zelo desse assunto, que eu aconselho você a estar sempre estudando, sempre meditando, sempre praticando. Porque todo dia tem alguma perturbação do inimigo, né? Seja no trabalho, seja nas finanças. Quando ele não tem o que fazer, quando o diabo sempre, ele não tem o que fazer mesmo, né? A Bíblia diz que ele vive a rodear por aí, para ver o que é que vai fazer. Como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Ele não tem o que fazer, é quando não encontra uma coisa nas finanças, aí que vem perturbar a tua mente. Ah, ninguém me ama, ninguém se lembra de mim, ninguém vem me abraçar, ninguém lembra de mim. Então, tira isso da tua cabeça, em nome de Jesus. Deus lembra de você, e isso não é uma frase de efeito, não, isso é verdade. Tanto é verdade que você veio aqui para o culto hoje, e você está ouvindo isso aqui, enquanto pessoas estão em casa, assistindo televisão, ou passeando por aí. Veja, eu não estou dizendo que é errado, não é pecado assistir televisão, nem passear, irmãos, nem ter um tempo com a família, isso é de Deus. Só que tem tempo para tudo nessa terra, não é o que Eclesiastes diz? Eu duvido muito, com um culto de oração na quinta, de vez em quando, um Vida Eficaz no sábado, e um culto no domingo à noite, que as pessoas não tenham tempo. A não ser que alguém esteja escalado para trabalhar nesses horários, ou esteja enfermo que não pode sair de casa. Excetuando isso, todo mundo tem tempo, só é separar. Estou dizendo alguma bobagem? Bom, o tempo aqui, eu tenho que tomar um comprimido aqui. Tem água aqui já. Tem água aqui, Edu? Pausa para reflexão. Tem tempo para tudo, até para parar para tomar um comprimido. A necessidade de um tempo para tomar um comprimido me fez eu parar a palavra para tomar. O que é que isso nos mostra? Que se realmente a gente dá valor e prioridade e necessidade à palavra de Deus, a gente sempre vai encontrar um tempo para isso. Amém? Então, definição de autoridade. A autoridade espiritual é o poder delegado. Diga, poder delegado. O que significa poder delegado num português mais simples? O poder que Deus deu. Amém? É o poder que Deus deu. A gente sempre gosta de falar do exemplo do guarda de trânsito, né? Eu acho engraçado que quando passa um carro do trânsito, ou então a PRF lá na Colombo, todo mundo vai parando, vai andando devagarzinho, não é interessante. E se o carro da PRF está na frente e as pessoas estão atrás, ninguém tem coragem de podar o carro, fica todo mundo atrás. Mas é engraçado, sabe por que é esse medo? Por causa da autoridade, diga autoridade. Sabe que o diabo deveria ver assim você e sua família? Eita, lá vai o crente, não fica aqui atrás, que é para ele não ver a gente. Lá vai o carro da família PRF ali, dos crentes. Vai na frente, ó, amarelo e preto ali, nem chegue perto, senão ele olha para a gente, né? É igual a Blitz. Quem dirige aqui carro, já viu? Você pode estar tudo pago os documentos, pode estar certinho, mas você sempre tem medo de Blitz. Tem ou não tem? Tem. Você pode estar com os documentos tudo em dia. Ah, quem não deve não tem medo. Não, mas o poder delegado ao guarda de trânsito é tão grande que mesmo a gente estando certo, a gente fica preocupado se tem alguma coisa errada. Eita, mulher, aí o extintor está na validade. Pessoal, está todo mundo com o cinto no lugar. O medo é grande, irmão. Porque o medo da multa é grande. E dos pontos da carteira, né? Por quê? Por causa do poder delegado.
Eu aposto com você que mesmo que você não tenha nenhuma pressa, está com tempo livre no carro, mas se alguém chegar e dizer, ei, lá na Colombo tem uma blitz, você vai arrodear tudo, mas não vai passar pela Colombo, porque você está querendo ficar longe de blitz, e você não é bandido. Não é verdade? Eu achava engraçado que lá no Nordeste, quando a gente ia na rodovia, aí toda vez que passava um carro da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas começavam a dar sinal. Aqui tem esse negócio. Pastor Bud ficava com raiva disso. Pastor Bud dizia, vocês estão errados, porque se você der um sinal e se do outro lado vier um criminoso, você está livrando a polícia de pegar o criminoso. E ele estava certo mesmo. Mas a gente que ia passando, isso, quando vinha aquele corte, a gente achava bom, porque no instante diminuía. Lá vai a pessoa com 120, para 80, porque o cara deu sinal ali. Veja como o poder delegado é forte. E é exatamente esse poder e essa autoridade que foi dada aos cristãos. Então, há algo de errado quando o diabo não tem medo de você. Ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo. Sai, demônio. Sai do meio que lá vem os crentes. É assim que o demônio tem que ver. Todo mundo aqui como um soldado da PRF de Jesus. É para ele ter medo mesmo. É para ele ter medo. Porque os projetos deles estão desmascarados diante de uma pessoa cheia do poder e da autoridade e da percepção espiritual. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas deveria ter. E se não teve, procure ter. A experiência de quê? De ouvir as coisas acontecendo, de ver as pessoas falando e perceber o fedor de demônio. Como é que eu vou perceber isso? Oração. Palavra e oração faz você ficar bem sensível para perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5? O alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm, pela experiência e prática, as suas faculdades exercitadas e conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque discernir o bem é até fácil, às vezes, né? Mas o mal você tem que perceber, porque tem coisa que parece ser do bem, mas é do mal. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Então isso já nos mostra outra coisa, que o ensino sobre a autoridade não só envolve um conhecimento revelacional sobre a autoridade, mas envolve também uma vida de fé e uma vida de direção no Espírito. Fé para exercer essa autoridade e discernimento espiritual para perceber quando exercer essa autoridade. Porque chega uma filhinha sua, ou um filhinho, eu quero ir para tal lugar, é uma festa da faculdade, eu quero ir para tal lugar, povo bom de Deus. E se você estiver sensível, você vai perceber que aquilo é uma armadilha. Não vai não. Mas não tem nada a ver. Tem a ver. É porque eu sou o pai, e eu não só amo vocês, mas eu tenho uma responsabilidade não só de criar você e botar comida, mas de orar e interceder por sua vida. Porque eu não estou criando só bichinho de estimação chamado filho. Eu estou criando homens e mulheres de Deus. Porque bichinho de estimação chamado filho, todo mundo no mundo tem. E gato e cachorro tem também. A sua diferença é que você não está criando só pessoas, você está criando cidadãos celestiais.
e pesa sobre a sua vida a responsabilidade de pastoreio sobre a sua casa. Então, se você é homem ou é mulher, como diz lá no Nordeste, seja macho, honre as suas calças. No dia que essas meninas nasceram, eu tive um choque de realidade tão grande. Porque eu não conseguia dormir. Para muitas pessoas pode dizer, é claro, pastor, você teve os filhos, aí você começou a ver a responsabilidade de criar o filho. Não é só isso, não, meu irmão. Como eu já tinha chamado, a gente já era crente, já tinha feito o rema, e como eu amava as duas bebezinhas, quando eu via as duas bebezinhas nos dois berços lá, eu ficava pensando, meu Deus, eu não sou só responsável de cuidar dessas meninas. A vida espiritual dela depende da minha vida. Entendeu? Eu não conseguia dormir direito, não. Porque é o primeiro pastoreio que você tem, não é uma igreja não, é na sua casa. E se você não sabia disso, fique sabendo que todo mundo que tem filho aqui é o pastor e a pastora da sua casa. E Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar. Então, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque agora eu tinha gente para orar eu tinha que orar por elas, não só dar comida. Agora eu tinha responsabilidade sobre elas. E quem é pai ou mãe aqui sabe como é que é. Você está com seu filhinho, com a sua filhinha, de repente ela tem uma infecção intestinal, pega uma febre. O coração do pai e da mãe fica aqui, desse tamanho, já saindo pelas bocas. E é nesse momento onde você tem que entender que não é só pedir para o povo da igreja orar. Você tem autoridade espiritual para botar esses demônios dessa enfermidade sair da sua casa. Porque mais autoridade sobre os seus filhos tem você do que eu. Eu posso orar, botar a igreja para orar, mas no final a palavra de peso é a do pai e da mãe. Quem vai botar o demônio para correr é o pai e a mãe. E se tiver briga dentro de casa, e quando eu digo briga, não é só brigando de palavra, mas se um disser, eu creio ou eu não creio, a coisa também não funciona não. É por isso que é tão importante marido e mulher estar nos cultos, por isso que é tão importante marido e mulher ir para os cultos de casais, porque isso vai criando uma aliança maior, um só coração. Quando o tempo de tempestade vier, não adianta marido dizer, sai essa enfermidade, ou a mulher dizer, sai, eu estou orando. E o marido está pensando em outra coisa não. Porque vocês são um time, vocês são uma igreja dentro da casa de vocês. Quando eu disse aqui, ninguém vai morrer nem vai ser entubado, é porque eu estava na posição de pai espiritual de uma família chamada Verbo da Vida em Maringá. Do mesmo jeito, é todo mundo na sua casa. Vocês estão entendendo, pessoal? Esse negócio de autoridade espiritual é muito importante. É o que vai, como ele diz aquele pessoal lá do MMA, né? É o que separa homem de menino. O que separa crente de sem vergonha é a autoridade espiritual. Não é quem vem para o culto, não. Porque você pode estar tocando no grupo de louvor, você pode estar no departamento da igreja e ser um guri espiritual. É por isso que é importante, porque isso tem a ver com o assunto anterior. Lembra que a gente ensinou sobre crescimento espiritual? Tem pessoas aqui que entram aqui na igreja, presta atenção, seja maduro para ouvir isso. Agora é vocês mesmos que estão aqui. Sejam maduros, tá, pessoal? Todo mundo está recebendo a palavra até agora, está concordando. Então seja maduro para ouvir o que eu vou dizer agora. Tem pessoas que entram por essa porta. Seja maduro, tá? Pastor Sérgio entra.
nem cumprimenta, pastor Sérgio. Seja maduro, eu não estou reclamando, porque eu nem preciso. Se você não me amar, é um problema seu. Mas não entenderam que se você não está nem querendo saber de cumprimentar o pastor Sérgio, eu não estou dizendo que você deve cumprimentar porque se esqueceu, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de coração, de pessoas que não respeitam a autoridade do pastor Sérgio. Quando eu falo de cumprimento, não é porque eu preciso eu preciso do seu abraço. Eu não estou precisando, não. Eu preciso que você seja salvo. Eu preciso que você seja curado. Eu preciso que tudo dê certo na sua vida, porque eu sou o pai espiritual de vocês. E eu, como pai espiritual, eu sei que se você não me respeitar, você não vai receber a bênção de Deus. Por isso que eu disse, seja maduro. E entenda que eu não estou reclamando de nada. Entendeu? É a mesma coisa na casa de vocês. Se vocês têm um filho ou uma filha que estão intrigados de você, na hora que tiver um problema na família, como é que vai funcionar desse jeito, irmão? Se não há perdão, se não há amor, se não há respeito. Os filhos têm que entender que os pais são a autoridade espiritual sobre eles. Por isso que eu ensinei as minhas filhas para dar a bênção. Todo dia, pai, a bênção. Tem que dar a bênção mesmo, porque é uma declaração de fé e é uma confissão da palavra do pai, que é a autoridade espiritual na casa. E eu declaro, em nome de Jesus, tudo vá bem sobre a sua vida, proteção, guarda, saúde, que você tenha favor diante das pessoas, que vá tudo bem, que prospere, tenha proteção, tenha uma palavra de Deus, seja guiada pelo Espírito. Isso não quer dizer que se eu não disser não vai acontecer isso não, irmão. Mas isso quer dizer que com certeza é obrigado ter de acontecer se eu disse. Entendeu a diferença? Se eu não disser, pode ou não acontecer. Mas se eu disser, é obrigado o mundo espiritual respeitar a autoridade de um pai sobre os filhos. Isso vale dentro da igreja. Aí se alguém chega aqui e diz, pastor Sérgio tem a opinião dele, eu estou aqui porque é uma pregação boa, é uma palavra boa, o povo está aqui, é bom, mas ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Infelizmente essa pessoa está desguarnecida e desprotegida. E não é porque e o senhor quer ter a opinião que todo mundo vá na sua cabeça, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão espiritual. Existe uma hierarquia espiritual, existe uma autoridade espiritual. Quando eu declaro coisas pelo Espírito, essas coisas acontecem. Se eu declarar pela carne, não, mas se eu declarar pelo Espírito, sim. E assim como um pai e uma mãe na sua casa, quando declara que o filho é protegido, que o filho seja curado, e acontece por causa do amor e da ligação do pai com os filhos e dos filhos com os pais, lembra da promessa? Ele converterá o coração dos pais para os filhos. O que é que ele está falando ali? Aquela promessa, aquela profecia a respeito de Jesus. É que através de Jesus o relacionamento familiar seria restabelecido. E a verdadeira importância e natureza desse relacionamento familiar ia ser mostrado, revelado. E qual é a importância? Proteção, autoridade espiritual. Pastor, o que é que eu faço? Minha família não está assim. Ora, declara a palavra, bota esses demônios para correr. Para que Jesus Cristo restaure o coração dos filhos aos pais, assim como dos pais aos filhos. Amém? Então, a autoridade espiritual foi delegada, foi dada à igreja. No projeto de Deus, veja que essa primeira aula é só preparação, né? Foi isso que Deus deu a Adão e Eva. Por que você acha que Deus disse para Adão, para ele dar os nomes aos animais e tudo, né? Você acha que Deus não poderia fazer tudo isso? As pessoas, às vezes, por isso que é tão ruim esse negócio de pensar que só Deus é soberano, e é orgulho se você desfizer alguma coisa, e porque as pessoas perdem a noção
da verdadeira espiritualidade. O projeto de Deus é parceria, homem com Deus. Quando Deus deu autoridade a Adão, sobre todos os animais, sobre tudo da terra, Ele deu inteligência e capacidade para Adão, para ele fazer aquilo que precisava fazer, embora Deus pudesse fazer, mas porque Deus estava em parceria. Adão e Eva e Deus eram uma família. Pensa sempre como família, porque tudo... Um dia desse eu ouvi um teólogo dizer uma bobagem, dizendo que esse negócio de dizer que família é um projeto que nasceu no coração de Deus era bobagem. Você já pensou um negócio desse? Irmãos, família começou desde o início. Quando Deus colocou Adão e Eva, já é família. E não é só família Adão e Eva não, é Adão e Eva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está inserido na família. E quando Adão e Eva pecam, eles estão fazendo o quê? Lembra da história? Gênesis capítulo 3. Deus disse, olha, de toda árvore você pode comer o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Agora, e diante de Deus, tenha maturidade, não se escandalize não. Eu estou querendo trazer uma corrente relacional. Estou querendo relacionar uma revelação com a outra, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Deus disse para Adão e Eva, está ali o fruto, vocês não podem comer. No dia que vocês comerem, vocês morrem. Agora eu vou trazer o paralelo conosco. Está aqui o pastor. O pastor representa Deus dentro da igreja. Aí o pastor diz, venham para os cultos, porque no dia que vocês deixarem de vir para o culto, começa a morte para vocês. Aí o que foi que o diabo fez com Adão e Eva? Chegou para Eva, para a mulher, e disse, o que foi que Deus disse? Foi que o pastor disse? Não, Deus disse que a gente pode comer tudo, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi que o pastor disse? Não, Deus disse, o pastor disse que a gente não deveria faltar nos cultos. Aí o diabo disse para Adão e Eva o quê? Disse para Eva, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Aí o que é que o diabo disse para a pessoa? É porque o pastor sabe que no dia que vocês deixarem de ir para o culto, o dízimo diminui. Igualzinho, irmão. Aí Eva viu que o fruto era maravilhoso, ou seja, era uma ideia boa. E deu para o marido, convenceu o marido. O marido, também, vamos. Os dois fizeram o quê? Eita, estamos nu. Agora vamos trazer para a igreja. O cão atenta um dos dois e diz, não vá para a igreja não, porque o pastor sabe que no dia que vocês não forem, vai ter dízimo. Mas pensa bem, em vez de você ir para o culto, não era bom estar aqui em casa, pedir uma pizza, todo mundo assistir um filme. É um bom fruto, agradável aos olhos. Uma coisa boa. Aí vem o cão e traz uma doença dentro de casa. Aí eles viram que estão nu. Aí o pastor vem. O que foi que aconteceu? Não, pastor, é porque, com vergonha de voltar para o culto. Igualzinho a Adão e Eva, com vergonha porque estão nu. Aí falta o pastor dizer, quem foi que disse que vocês estão nus? Acaso pensasse em não ir para o culto por alguma besteira do diabo? Você está vendo? Por que eu trouxe isso? Para você ver que é a mesma coisa, é o mesmo filme, irmão. O diabo trabalha do mesmo jeito. Ele sabe que funciona, ele já derrubou Adão e Eva. O bicho é esperto, entendeu? E a pessoa pensando que está fazendo só exercendo o seu direito democrático de ir e vir. Eu faço o que eu quiser, é claro que você é livre, mas entenda, não use da sua liberdade para dar direito à libertinagem espiritual. E perder o relacionamento de família de Deus. Todo mundo é livre para vir, mas as pessoas precisam entender a importância da palavra e do relacionamento no culto.
As pessoas precisam entender a importância de estar sentado aí, estar ouvindo essa palavra, estar gerando fé, irmão. Revelação vindo do alto, está vindo para até você, mudando a sua vida. Está vindo do alto, mudando a sua vida. Não sei como é que está você, como é que está as suas finanças, como é que está a sua saúde, como é que está a sua família. Mas eu sei que é assim que você deve agir. Começa a botar esses demônios tudo para fora, em nome de Jesus. Que esse espírito de rebelião dentro da sua família seja quebrado em nome de Jesus. Irmão, eu já disse isso, e é verdade. Não fique envergonhado como Adão e Eva, não. Em vez de estar envergonhado com Adão e Eva, que ficou envergonhado porque pecou, é melhor a gente se consertar e não ter vergonha, não é melhor? Então não fique envergonhado com o que eu vou dizer. Quando eu olho para você, eu já sei se você está em rebelião ou não. Deus já me revela. Se você está pensando que é algum chiliquinho emocional mesmo, você está muito enganado. Porque eu até oro e já sei quem é convertido e quem não é convertido dentro dessa igreja. Tem pessoa aqui que não se converteu. Pelo menos 4 aqui dentro que não se converteu. E tem mais uns 6 que precisam de libertação. Agora, em vez das pessoas ficarem envergonhadas, deveria se consertar. Amém? Deveria voltar para o Senhor, que é compassivo, que é amoroso, que é fiel. Porque isso aqui não é um grupo familiar, uma coisa, um clube. Isso aqui é o corpo de Cristo, pessoal. É algo sério, é algo de Deus, é algo que tem ligação direta com o trono do céu. É algo para mudar a nossa vida e nunca mais a gente ser a mesma pessoa, a nossa família não ser mais a mesma. Precisamos respeitar a presença de Deus. Eu fico triste de saber que tem pessoas que nunca se converteram. Pessoas que vêm porque a família pede para vir. Tem pelo menos 4 casos aqui. Fico triste com essas famílias, mas eu fico triste com essas pessoas, porque Deus quer salvá-las. E se eu fosse você, orava pela conversão das vidas aqui dentro, a começar de dentro da igreja e de dentro das famílias. E a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pastor, e quando é que o pai precisa ser convertido para o coração para o filho? Quando não assume que a responsabilidade espiritual da oração e da intercessão é dele e dela. Precisa se converter para o filho, porque no dia que eu vi que Thalita e Tisa, eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a vida dela, o meu coração se converteu ao dela. Entendeu? Então tem pais que estão pensando que é só botar comida em casa e dar a criação e pagar a escola. É muito mais sério do que você imagina. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Isso aqui foi só a base. Tudo que a gente fez sobre o assunto foi só a definição. Mas eu quero estimular você a não só não faltar nas próximas, mas também chamar pessoas. Precisamos de pessoas vindo e receber essa palavra. Amém? Algumas pessoas pensam assim: essa igreja não cresce, não tem pouca gente, deve ser porque falta amor. Irmão, você estava ouvindo aqui essa palavra até agora? Precisa eu te abraçar e te beijar para você querer vir aqui? Você deveria falar, eu diante de Deus, como eu queria: Senhor, cria uma máquina do tempo aqui, teletransporta todo mundo para estar junto com os discípulos lá. Eu queria ver se alguém teria coragem de falar isso com Jesus. Jesus tinha multidão seguindo ele, concorda comigo? Dessa multidão ele tinha 120, concorda? Dos 120 ele tinha 70, concorda? Dos 70 ele tinha 12.
São esferas de relacionamento. Dos 12 ele tinha 3. Eu quero saber quem é o André, Felipe, que está aqui de dentro, que teria coragem de peitar Jesus e dizer: Jesus, você faz discriminação, só ama Pedro, Tiago e João, falta amor nessa igreja. Queria saber se alguém teria coragem de fazer isso. Mas todo mundo chega na igreja, deveria ter mais amor, né? O que a gente pode fazer, né? Você está entendendo como as pessoas não percebem o que é importante e se pegam com picuinhas? É Satanás no ouvido dizendo: é porque Deus sabe que no dia que você comer, será como ele. O diabo, ele semeia joio, querido. Tenha muito cuidado. É o que eu falei ainda agora. Tenha sensibilidade espiritual para perceber a obra de Satanás. Amém, queridos? O importante que nós temos aqui é que nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo em um chamado nessa igreja e Deus está alimentando a todos nós. Isso é o que importa, queridos. Tem um projeto de Deus para essa cidade e Ele está preparando um exército. Mas, irmão, quem já foi para o exército já sabe como é que é. Não se treina soldado fazendo jantar, não. Fazendo evento. Botando soldado para botar as flores na parede. Bota saco de pedra nas costas dele. Bota caminhada de 30 quilômetros com uma mochila nas costas. É isso que bota. Para deixar de ser frouxo e entender que na hora que precisar, vai ter disposição para isso. Deus está preparando pessoas que tem que parar com esse besteira. A gente deveria ter mais amor aqui. Pelo amor de Deus. Eu não estou negando. E a Bíblia fala que a fé atua pelo amor. Mas a gente precisa entender, irmãos, que amor não é só abracinho e beijinho, não. Amor é falar a verdade. Porque se você ama seus filhos, você fala a verdade para os seus filhos. Eu abraço e beijo essas meninas o tempo todo. Mas também falo a verdade. Vocês estão entendendo? Então precisamos ter relacionamento, sim. Precisamos andar em amor, sim. Mas antes de tudo, diga comigo, antes de tudo, devemos ter amor pela verdade. Porque é através da verdade que a unção de Cristo vai curar as famílias. Vai curar a sua vida. Sabe, você mesmo não acredita em você, mas Deus acredita em você. Você mesmo olha para você e diz: eu queria pregar desse jeito. Deus acredita em você. Deus depositou uma unção sobre a sua vida. Basta que você creia. Amém? Mas o problema é que a gente não crê nem na gente mesmo. Deveria crer, acreditar no potencial que Deus está depositando na sua vida. E tanto ele acredita que ele dá esse tipo de palavra nessa igreja. Porque enquanto outras pessoas estão só no beijo e no abraço, que não vai mudar muito a vida delas, você está recebendo palavra pirão aqui, sabe? Palavra feijoada. Feijoada, que é para ficar forte. Está pegando um saco de pedra para andar 30 quilômetros. Porque coisas ruins virão no mundo, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. Esse texto diz: a escuridão cobre a terra e os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Quem crê nessa palavra? Vou terminar com isso. Sobre ti está a glória do Senhor. Então respeite essa glória, honre essa glória, acredite nessa glória, haja com essa glória, seja um agente dessa glória. Se você acredita nessa glória, se você respeita essa glória, se você quer ser um agente dessa glória, você não vai fazer pouco caso de culto, nem das palavras que estão saindo desse púlpito.
Estão comigo? Isso aí que tem caso, pessoas aqui trabalham, o Arthur mesmo tem às vezes cirurgia, algumas pessoas aqui. Eu não estou falando disso não, irmão. Eu estou falando de situações em que nós podemos estar sempre perseverantes. E alguma besteirinha faz a gente não se envolver. Amém? Deus conta com você. Isso aqui é só o início. Fizemos só o conceito. Teremos aí mais algumas, né? Algumas aulas sobre esse assunto. Mas se eu fosse você, já dava uma adiantada. Vai ter pedido aí de livro, né? Fabiana falou. Se fosse você, se não tem, eu buscaria algo a respeito da autoridade do crente. Tem um livro do irmão Rega muito bom chamado A Autoridade do Crente. Se você tem, leia. Se você já leu, leia de novo. E se não tem, procure ter. E estude, e medite, e confesse a palavra, e creia. Deve estar aqui em cima, né? Porque Deus conta com você. Você foi abençoado? Amém, queridos. Aleluia. Eu só sei que Deus é fiel. E Deus é bom. E Ele não abandonou o seu povo. Pessoas se desviaram por causa da pandemia, achando que Deus abandonou o povo. Não, Deus não abandonou não. A pergunta é, será que o povo não abandonou Deus? Deus não abandonou o seu povo não, Ele continua sendo o mesmo. Não mudou. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus disse lá em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. Ele é o mesmo.